Último apontamento para a lição do dia 31 de maio. Bom, o nosso tema, o mistério da unidade revelada, nós conseguimos entender o que é mistério, conseguimos entender o que é revelação. Essa unidade é esse projeto de Deus de unir toda a humanidade, né? Para isso Israel foi criado, para isso Deus chamou Abraão, para através de uma nação, Deus evangelizar as outras nações. A princípio Deus não queria que os homens se organizassem em nações, mas o projeto de Deus nós vemos encher a terra, se espalharem, né? Não formarem nações. Mas como eles formavam nações, a Babilônia veio antes, próximo ano 2100 a.C., e cerca de 200 anos depois Deus chamou Abraão para formar uma nação para evangelizar esses pagãos. Então o projeto de Deus era uma unidade, ou seja, que Abraão formasse uma nação, mas que a salvação seria para todos os povos. Bom, eu separei aí o slide 35, ele faz uma pergunta interessante baseado no texto bíblico, na leitura bíblica em classe, que está em Efésios 3:10. Ele diz o seguinte, né? Esse mistério, né, revelado, esse mistério que estava oculto aos antigos, mas revelado agora aos apóstolos e profetas, o apóstolo Paulo diz: para que agora, pela igreja, ou seja, a igreja, ela vai fazer algo diferente, ela vai dar um ensino, presta atenção nisso. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Olha, Deus que ele quer demonstrar a sua sabedoria através da igreja. A igreja é esse corpo que não são os gentios. A igreja não é só formada de gentios, ela é formada de gentios e judeus. Ela começou até com judeus. A igreja é o povo espiritual que Deus queria formar através de Israel de forma completa e dos gentios, que naquele momento não aconteceu, tá bom? Mas esse povo espiritual, tá ok? Ele vai ensinar a multiforme sabedoria de Deus. Essa multiforme, ela vai ser conhecida, preste atenção nisso, dos principados e potestades nos céus. Ou seja, todas as criaturas vão aprender algo com a igreja. E aqui eu digo o seguinte, não são só as criaturas fiéis a Deus, não. Até os demônios vão aprender algo com Deus. Eu não coloquei aqui falando sobre os demônios, mas vou falar o seguinte: quando Satanás apareceu diante de Deus e disse que Jó servia a ele por interesse, porque disse: cercaste ele de bens, tira porém o que ele tem, e verás se ele não blasfema de ti na tua face. E depois, toca ali na saúde, e verás se ele não blasfema de ti na tua face. Por que Satanás está dizendo isso? Satanás, ele não acredita que o homem serve a Deus realmente com alegria. É por isso que eu digo que aquela maldita doutrina da predestinação, aquela pagã, ela está do lado de Satanás, porque essa doutrina também está dizendo que o homem ele não serve a Deus com alegria. Está dizendo que o homem serve obrigado a Deus. Foi Deus que ordenou que o homem faça isso. Mas não, Satanás ali duvidou que o homem realmente ele se arrependa e sirva a Deus com fidelidade. Ele está dizendo, ó, o homem só te serve porque tu cercaste ele de bem, de saúde. Tira tudo isso e verá que não existe fidelidade no homem. Podemos dizer que Jó ele fazia parte desse corpo espiritual que Deus estava formando, que hoje é chamado de igreja. E Jó demonstrou que o homem ele serve a Deus com fidelidade, sim. Então ali ocorreu um ensino, alguma coisa foi ensinada aos anjos sobre algo que os anjos não conhecem, o que é. Então eu coloquei aí o arrependimento. Na minha interpretação, o arrependimento é algo que a igreja pode ensinar aos anjos. Por quê? Os anjos, eles não se arrependem. Não existe arrependimento no mundo espiritual, tá bom? Os anjos que pecaram, tá bom? A Bíblia diz que Deus não os perdoou. Por quê? Porque eles não se arrependem. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas que a minha carne é fraca. Se o meu espírito se corromper, o que vai me fazer, o que vai me levar ao arrependimento? Nada. Os anjos, eles são só espíritos e eles se corromperam, tá bom? Então, o que a igreja pode ensinar aos anjos? Algo que eles não experimentam, que é o arrependimento.
Quando Satanás falou aquilo para Deus sobre Jó, Satanás, ele de fato, ele não acredita no arrependimento do homem, porque ele não sabe o que é arrependimento, ele não sabe o que é voltar atrás. Essa é, na minha interpretação, a multiforme sabedoria de Deus, que é conhecida no mundo espiritual. Tá bom? Deus criou seres que eles, mesmo errando, eles voltam atrás, eles reconhecem as suas falhas, eles se consertam com Deus. No terceiro tópico aí eu coloquei: os anjos que não pecaram não sabem o que é arrependimento. Bom, então nem os anjos que pecaram, nem os anjos que não pecaram. Sobre os anjos que não pecaram, veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que esses anjos fiéis a Deus, eles desejam bem pregar o Evangelho, intentam pregar o Evangelho, mas isso não lhes foi concedido. Por que os anjos não podem pregar o Evangelho? Porque para pregar o Evangelho é necessário saber o que é arrependimento, é necessário capacidade de arrependimento. Não? E isso é, no meu entender, o que o apóstolo Paulo quer dizer com a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Então existe algo que a igreja pode ensinar aos principados e potestades, até aqueles fiéis a Deus? Sim, é o arrependimento. E em quarto lugar, eu cito aí o exemplo da batalha das orações, em Daniel capítulo 10, versículo 12. Isso a igreja pode ensinar também aos principados e potestades, porque essa batalha das orações, Miguel disse que ela ocorria nas esferas espirituais e que o príncipe da Pérsia, que seria ali um nome dado a Satanás, ele tentava impedir essas orações, tá bom? Então essa batalha no mundo das orações, elas ocorrem ainda hoje, e a igreja, ela é a responsável por essa batalha da oração nas regiões celestiais. Lá nos dias de Daniel, Daniel não era o único, mas era uma quantidade pequena, porque a nação estava desviada. Haviam alguns israelitas fiéis. Hoje o número de fiéis na terra cresceu muito. A igreja, ela continua se expandindo, está em todo mundo, como disse Jesus Cristo, né? Que esse evangelho do reino seria pregado a todos os povos até os confins da terra. Bom, resumindo então, eu dei aí a sugestão para os irmãos da definição desse mistério, unidade. Essa unidade era a união entre os descendentes de Abraão e os das outras nações, que não ocorreu nos dias de Jesus. Só alguns judeus, né, participaram dessa união, e aí formou-se esse povo espiritual que é a igreja. Eu deixo aqui a paz do Senhor para os irmãos e desejo uma aula abençoada no dia de amanhã. A paz.